Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Então, na última aula, nós fizemos um monte de coisa legal. Nas últimas aulas, já colocamos o Maven, nós colocamos o Logback, nós colocamos o Lombok, nós colocamos a dependência do MySQL também, via Maven. Nós fizemos uma configuraçãozinha que, por sinal, uma coisa interessante, caso você queira abreviar, porque, por exemplo, se você der um log.info aqui e escrever qualquer coisa e executar, você vai ver que o nome do pacote, né, é gigantesco. Né? Se você quiser diminuir isso daqui, você vem aqui no log4j2 e você pode colocar, por exemplo, 1 vai ser o seu nome da classe, 2 vai ser o nome da classe e o pacote anterior, e assim por diante. Né? Mas você pode colocar um ponto, que aí quando você executar, ele vai abreviar todos os pacotes antes do nome da classe. Tá? Então, geralmente, os nomes da classe são únicos, e assim, acho que na maioria dos casos é o suficiente. Nunca tentei 2 pontos, então não sei o que isso aqui vai fazer. Vamos ver aqui 2 pontos. Shift F10. Bom, um ponto fica mais bonitinho. Legal, então vamos voltar aqui no nosso projetinho. Agora nós vamos fazer a remoção. Então, nosso log4j, nosso connection factory, voltar aqui para o que era. Tá? Eu tenho o meu Docker aqui sendo executado, não abri o Workbench, mas eu posso abrir aqui para vocês. Deve estar uma bagunça só o banco de dados. Vamos abrir aqui o banco de dados, vamos procurar por todos os produtores. Então, como você pode ver, tem uma porrada de nome que eu fiquei brincando de inserir lá. E agora nós vamos então trabalhar no delete para se livrar desses caras. Vamos voltar então no nosso código e vamos arrumar isso aqui um pouquinho. Nós podemos começar a organizar esse cara de uma forma melhor, porque nós temos o nosso repositório, né? Mas agora nós vamos criar aqui uma classe chamada Producer Service. Tá? E essa Producer Service vai fazer o seguinte, vai ter os métodos que nós temos no repository, né? É tipo uma camada. Aqui você está meio que utilizando MVC, tá? Que é o Model View Controller. Então, o nosso model seria o Producer, a nossa view seria o nosso Connection Factory Test, né? E o nosso controller, a gente pode dizer que o nosso controller é o service que nós vamos criar agora. Na verdade, é para criar um pacote chamado Service. E aí a gente move esse Producer Service para dentro do pacote. Legal, aí nós vamos criar, nós temos um método para inserir, então a gente cria aqui o método public static void chamei save or insert save. Save, aí producer. Então, no nosso caso aqui, o Connection Factory Test, ele no Producer Repository, ele é estático, tá? Então a gente pode chamar estaticamente dentro do nosso Producer Service, .save Producer. Então, é uma camada a mais que você está dando de... como se fosse para dividir a responsabilidade do sistema. Então você tem essa camada aqui, caso você faça alguma alteração aqui no nosso repositório, né, você não precisa ir lá e alterar, no caso, sua view. Por quê? Porque você tem um service entre eles. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar só delete save aqui, tá vendo? Não estou acessando mais o repositório diretamente, não é uma boa prática. Eu vou acessar agora o meu serviço. Então, producer service.save producer. Tá? Aí a gente vai criar o delete. Então, você cria agora o delete aqui. Algumas alterações que a gente pode fazer aqui, nós colocamos esse rows affected, mas você também pode colocar mais informações, tá? Você poderia colocar insert in producer, aí você pode colocar um nome, por exemplo, aqui, entre aspas simples, para dizer que é um argumento. Aí você coloca aqui producer.getName. Beleza, ficou assim. E aqui a gente pode melhorar também. Log.error. E a gente pode falar. Então você só passa aqui o E. Ele já sabe que ele tem que se virar para achar o stack trace. Pronto, agora sim nossa ligação está ficando mais profissional. Bom, o delete é muito simples. Vamos copiar esse método aqui. Vamos renomear para delete.
E se você for lá no Workbench, como é que faz para deletar? Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse cara para deletar, e clicar em Apply, essa é a instrução que nós precisamos. Então eu vou copiar, como você pode ver, ele só precisa do ID, né? Vou cancelar, vou clicar em Revert, vou voltar aqui para o meu IntelliJ, e aí eu vou trocar esse cara aqui. Então ele só precisa do ID, tá? Então o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, em vez de pedir o producer inteiro, se eu só preciso do ID, eu só vou pedir o ID. Então a gente adiciona aqui, int ID. E aí a gente pega aqui e passa o ID, mas aqui nós vamos agora %d. Legal, mesma coisa, connection factory, statement deleted, producer. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente passa o ID from the database. Delete producer, ID. Bom, então temos o delete aqui, agora vamos para outra camada, que é o service. Vamos copiar esse cara. Nós vamos adicionar aqui delete e nós vamos pedir int ID. Então você poderia colocar um if aqui, por exemplo, if id menor igual a 0, porque não pode ter id 0 no banco de dados. Então o que você faz? Throw new illegal argument exception id invalid value for id. E aí aqui você chama o delete passando esse id. Então você está fazendo uma checagemzinha. Beleza, vamos testar agora. Vamos comentar esse cara aqui, chamar producer service.delete e vou fazer o seguinte, vamos deletar do 4 até o 11. Então vamos ver, 4, Ctrl Shift F10, vamos ver se ele vai deletar ou se vai dar problema. Então, deletou, aí a gente 4, aí a gente poderia fazer isso aqui melhorzinho, né? Fazer tipo tem uma outra instrução que a gente poderia trabalhar, que é dessa forma. Se você fosse deletar todo mundo assim, olha como é que ficaria a instrução. Mas a gente pode melhorar isso fazendo dessa forma. Se você copiar aqui o delete de novo, vamos copiar o delete daqui do nosso producer repository. Então eu acho que a gente pode utilizar o in. Então delete from enemy store where id in. Aí você tem, acho que não dá. Ou será que dá? id in. Aí a gente passa aqui. Realmente não é possível. Eu pensei que desse para deletar com in, mas parece que não. Então a gente vai ter que deletar vários mesmo da forma antiga. Cadê então? Nosso producer repository, lá no nosso connection factory. Então a gente deletou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então se você voltar aqui, a gente tem do 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voltando no nosso SQL, nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vamos lá, Ctrl Shift F10. Olha que legal como é que fica os logs. Então deletou 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se der alguma exceção, Ctrl Shift F10. Ali não deu exceção, como ele não encontrou nada, rows affected apareceu 0. Pensei que ele fosse dar uma exceção, mas não deu. Então, agora nós já temos o nosso delete. Vamos checar aqui. Você pode dar uma atualizada. A gente pode deletar os 5 também. Esqueci do 5 ali. Vamos deletar os 5. Capo 5, Ctrl Shift F10. Legal. Então, deletamos tudo. Já sabemos como fazer o delete. Só atualizar aqui para ver se está tudo deletado bonitinho.
Na próxima vez que a gente for inserir, ele provavelmente vai inserir com o ID 12, tá? Porque ele mantém uma contagem dos valores que ele já criou para o ID. Então vai ficar meio estranho, mas é normal, não precisa se preocupar com isso. Bom, então nessa aula, o que nós fizemos? Nós viemos no Producer Repository, nós criamos o delete. O delete é basicamente a mesma coisa do save. Nós criamos uma classe chamada Producer Service, que está servindo como uma camada entre o nosso teste, que é o que simula a nossa camada de visualização, como se fosse o que o cliente estaria vendo. Então, está exatamente assim, né? Nossa camada de visualização, nossa camada de controle, nossa camada de serviço, com a regra de negócio, e nossa camada de banco de dados, tá? E nós temos o nosso domínio que representa a nossa tabela aqui, que é o nosso producer. Então, basicamente, é assim que está as camadas, né? Você tem a classe producer, que representa a tabela no banco de dados, a nossa entidade, o nosso domínio. Aí você tem o producer repository, que trabalha com esse domínio, colocando a regra de negócio com o banco de dados toda numa classe só, num repositório. Nós temos esse serviço. Aqui, como você pode ver, ele funciona com as regrinhas de negócio. Nós fizemos uma comparação aqui, por exemplo, o ID, para verificar se o ID é 0 ou menor do que 0, porque não tem como no banco de dados você inserir chaves negativas, né, com alto incremento. E nós temos o nosso Connection Factory. Então, se você fizer uma alteração aqui, por exemplo, né, precisasse de trocar o código, alguma coisa, você não precisaria mexer nessa classe, aí dependendo do que você alterar, se você não quebrar o contrato, nem nessa daqui. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar sobre o update. Vejo vocês lá, até mais!